Você está no podcast Relacionamento é Coisa Séria. Meu nome é Edu Baggio, eu sou criador de conteúdo focado em relações amorosas, pós-graduando em psicanálise e consultor pessoal para relacionamentos. Se a sua relação não está indo muito bem, se você quer ter relacionamentos mais saudáveis ou se está passando por um término doloroso, é só me chamar. E cá estamos para o episódio 74 do podcast Relacionamento é Coisa Séria. E o tema de hoje é o tal do dedo podre. E eu aposto que você tem certeza de que esse é o seu problema. Engraçado gravar esse episódio aqui, muita gente me pede, eu me recuso às vezes. Assim, me recusei por muito tempo falar sobre isso, que eu não acredito nessa história de dedo podre. Mas enfim, vocês vão escutar o episódio de hoje para entender o porquê, né? Então eu aposto que você jura que você é um imã e atrai sempre pessoas que não são compatíveis com você e a frustração é inevitável. Talvez você não admita, mas você jura que você tem um dedo podre. Eu sei. Então o que será que tem de errado com você? Será que você jogou pedra na cruz de Cristo e está pagando o pecado? Será que existe mesmo esse tal de dedo podre? Por que tanta gente simplesmente tem um talento nato de só conseguir atrair gente que não presta? Diz aí. Então o objetivo de hoje, gente, é entender o que é o dedo podre, quais são os comportamentos que reforçam essa podridão nas suas escolhas, como deixar seu dedo mais afiado para selecionar pessoas mais sábias e também saudáveis. Eu já te digo na boa mesmo, de boa. É uma bobagem você acreditar que dedo podre existe e hoje eu vou te explicar o porquê, tá bom? Tá tudo na sua cabeça. Então vamos nessa, fazer a revolução. E cá estou, seu amigo favorito no podcast favorito que você tanto gosta. E lembrando, gente, que você pode acompanhar meus vídeos no TikTok e também no Instagram, tá? Só me procurar lá pelo @edu.baggio. Tem aqui o link na descrição desse episódio, tem ali os links pra minha consultoria, pro podcast, ô burro. pro TikTok e pro Instagram, tá bom? E, gente, agradeço a todos que têm dado as 5 estrelinhas. Se você ainda não deu, aperta lá as 5 estrelas aqui no Spotify ou no Amazon Podcast, porque vocês me ajudam muito. E vamos lá, gente. Hoje está sendo um dia desafiador. Eu gravei essa introdução umas 8 vezes, que tem uma serra elétrica aqui do lado da minha casa. Estão cortando uma árvore aqui. Agora eles deram um sossego. Eu preciso gravar hoje, que eu não vou ter tempo nem amanhã. Hoje para mim é segunda-feira, dia 21. Para vocês é quarta-feira, dia 23 de outubro. E é isso aí, vamos tentar fazer o melhor aqui. E antes da gente continuar, vale lembrar, eu também tô no YouTube agora, tá, gente? Você pode procurar lá como Relacionamento é Coisa Séria. Aqueles episódios que eu posto toda segunda-feira que falam sobre frases e são reflexões em cima de frases, estão no YouTube também. A frase dessa semana é uma frase da Clarice Lispector, que diz... Ela diz assim: até cortar os seus defeitos pode ser perigoso. A passarada aqui. Até cortar os seus defeitos pode ser perigoso, porque a gente nunca sabe que defeito sustenta o seu edifício inteiro. E eu concordo e discordo dessa frase. Acho que ela tem um ponto de verdade, mas às vezes essa coisa de querer aceitar todos os seus defeitos de qualquer jeito e deixar eles te dominarem e machucarem as pessoas não é bom. Então o episódio dessa semana foi postado segunda-feira, o episódio número 5 é em vídeo e tem no YouTube também, pra quem quiser conferir, tá bom? E outra coisa, tem a enquete aqui do episódio de hoje, que é: você já sofreu com o dedo podre? Eu coloquei 4 opções. Toda vez, algumas vezes, nunca passei por isso, né? Sorte de quem pode dizer isso. E a quarta opção é: meu amigo sofre com isso. Muita gente não admite, né? Mas enfim, gente, o que é o tal do dedo podre? Vamos falar um pouquinho disso. Gente, o dedo podre, pra quem não tá ligado, é um talento nato e aparentemente incontornável, irremediável e irritante que faz com que você sempre escolha o pior parceiro ou parceira pra você. Sabe aquele seu amigo, aquela sua prima, aquela sua colega de trabalho que, cara, entra e sai de relacionamento e sempre pega o mesmo padrão de pessoa? Pega um cara que sempre pega cara narcisista, ou sempre pega cara que só quer casual, ou aquele cara que sempre pega umas meninas que desaparecem depois de um tempo, que se afastam, que quando vão na casa dele depois nunca mais ligam de novo. O que será que acontece, né? Tem gente que realmente tem um dedo muito podre, né? Então por que parece que algumas pessoas simplesmente não conseguem se livrar de relacionamentos bosta? E agora eu vou começar a desconstruir essa ideia pra vocês, porque eu sei que muita gente se angustia com isso. Eu atendo muitos clientes que vêm com esse discurso de: porra, Edu, todos os meus relacionamentos estão ruins, ou toda vez que eu tô num relacionamento longo, eu não consigo me comunicar, ou o sexo cai na mesmice, ou eu canso das pessoas, sabe? Por dedo podre, entendo que é um fenômeno de você sempre escolher parceiros, não necessariamente parceiros que te façam mal, mas são relacionamentos que não são gostosos, que tem sempre o mesmo problema, falta de comunicação, ou o sexo é sem graça, ou vocês não conseguem fazer planos, ou rola muita inconsistência, enfim, tem algum padrão que acontece que é desagradável e sempre se repete.
né? Então assim, olha, eu vou falar de 3 garotas problemáticas que passaram pela minha vida e que por muito tempo fizeram eu acreditar que eu tinha um dedo podre. Quem me convenceu de que eu não tinha foi meu psicólogo. Então, ó, o primeiro caso foi uma garota com quem me relacionei durante um tempão. E assim, a gente não chegou a um diagnóstico fechado, mas a gente acredita que ela tinha borderline. Ela passou por vários psicólogos, passou por vários psiquiatras, tomou alguns medicamentos, mas ela tinha uma raiva muito intensa e quando ela ficava muito estressada, ou muito contrariada, ou muito assustada, insegura, ela ficava muito, muito brava e tinha crises de choro intensas. E ela caía numa espiral de negatividade muito intensa e às vezes ela era violenta com si própria. E eu ficava assustado, assim, né? E depois de muito tempo de terapia eu percebi que essa menina me interessou tanto porque ela lembra muito a minha mãe. Minha mãe também é um pouquinho assim. Ela tem algumas instabilidades que são um pouco assustadoras. Melhorou muito depois de terapia, mas sempre foi uma coisa que me assustou. Então, assim, é algo familiar pra mim. Também estive uma vez com uma menina que era extremamente narcisista e ninfomaníaca. Cara, a guria era viciadaça em sexo. E, cara, sempre que eu conto isso, o pessoal fala, pô, mas isso não é bom. Não, não é bom. Cara, a guria só pensava nisso o tempo inteiro. A relação se resumia a isso às vezes. E era muito cansativo, sabe? Porque se tornava um excesso e eu não conseguia lidar com o negócio o tempo inteiro, né? E também uma vez saí com uma menina que tinha uma suspeita de autismo em adultos. E, cara, era uma pessoa bem evitativa, uma pessoa bem fechada, assim, um pouco assustada com a ideia do relacionamento. Então foi bem difícil. E foram relacionamentos que aconteceram meio próximos, assim, né? E muita gente falava assim, porra do que dedo podre, meu. Daí eu comecei a pensar, mas será mesmo, cara? Será mesmo? E eu levei essa questão pro meu psicólogo e falei, cara, né? Eu sempre pego pessoas que tem algum problema que meio que parece que não tem solução. Borderline não tem muita cura, né? Tem tratamento, mas não sei se a pessoa também não quisesse trabalhar nessa instabilidade de humor, vai ser difícil da coisa dar certo. Ela realmente não dava tanta atenção pra isso. A ninfomaníaca achava que, meu Deus, que ela era o máximo ser ninfomaníaca e, pô, sexo demais também enche o saco. Ela não queria abrir mão disso. E a garota com autismo, né, em adultos, ela era bastante tímida, excessivamente tímida e fechada. E não é uma coisa que dá pra curar assim da noite pro dia, né? É uma coisa que existe também um tratamento. Então eu percebi que eu caía muito nessa tendência de ser o salvador. Eu falo isso muito com os meus clientes, né? Pô, borderline, eu vou ajudar, vou tentar curar essa menina, vou levar numa terapia pra ver se ela se torna uma pessoa melhor. Acho legal fazer isso com um parceiro ou com um parceiro. Até recomendo. Se você tem um parceiro ou parceira que tem essas instabilidades, procurem ajuda. Mas não é sua obrigação salvar ninguém. E eu tenho meio essa mania de ser salvador, né? A ninfomaníaca também tentei ali contornar, não resolveu. E o autismo, então, nem se fala. E só que daí meu psicólogo lembrou que eu tive um namoro de 4 anos quando eu era mais jovem, nos meus 20 e poucos anos, 30 e poucos anos. Eu namorava uma garota que era extremamente segura, gente boa. E a gente terminou porque meio que o nosso fogo deu uma apagadinha, a gente virou muito amigo. Aí a gente não conseguiu mais se conectar afetivamente e a gente terminou numa boa. Tanto é que eu sou amigo da família dela até hoje. Então assim, foi um relacionamento super bom, durou 4 anos, a gente morou junto por 8 meses, foi incrível, né? E quando eu era mais jovem, dos meus 23 aos meus 24, não lembro, foi nos meus 20 anos, eu tive um namoro de 2 anos com uma garota que ela era levemente evitativa, mas cara, pensa numa parceira romântica legal, a gente era super amigos, hoje ela é uma incrível cineasta, e assim, foi um relacionamento super bom. Tipo, deu boa, tal, eu era um pouco ansioso, ela era um pouco evitativa, tivemos nossos problemas, mas cara, foi uma relação com uma pessoa extraordinária, né? Então assim, sabe que realmente é um dedo podre? Não é, porque nem todas as minhas experiências foram ruins. E essas últimas, né, essas mais recentes que foram problemáticas, foram próximas umas das outras, foram por N questões, só tive azar mesmo. Não quer dizer que eu tive um dedo podre. Mas eu quis entender por que essas pessoas chegaram a me incomodar. Porque pra gente considerar, tratar como dedo podre, é porque é alguém que entrou e incomodou. Não é só alguém que passou, é alguém que gerou um impacto, gerou uma conexão, gerou um sentimento, né? Gerou ali um afeto e aí você se apegou àquilo de alguma forma e de repente aquilo não deu certo. Você fala, porra, mas toda vez isso acontece. Então o que acontece? Esse dedo podre é apenas uma má escolha de parceiros ou parceiras. Só que o que eu quero que vocês lembrem é que na verdade você atrai todo tipo de pessoa.
pessoas boas e pessoas ruins. A grande sacada do dedo podre não é a escolha em si. É você decidir deixar essa pessoa na sua vida por tempo demais. Mais do que essa pessoa merece. Ou você identificar que a pessoa tem um problema ou tá apresentando um padrão e não se afastar. Não falar assim, opa, isso aqui não é bom pra mim. Então, por exemplo, a questão do borderline. A gente era super compatíveis e eu entrei no modo Salvador. Só que quando, desde o começo, quando eu percebi que ela era assim, meus amigos já falavam, minha família falava, cara, cuidado com ela. E eu resolvi não escutar. Já vou falar o porquê. A narcisista e ninfomaníaca. Cara, eu topava tudo no sexo e era super divertida. E, cara, é difícil se afastar de um sexo muito bom. Especialmente quando ele é frequente, assim. No começo foi muito massa, mas depois começou a se tornar um pouco sacal. Tipo, toda hora a gente só fazia isso. Daí eu fiquei, porra, o relacionamento não é só isso, né? E a suspeita do autismo que eu falei, ela era uma menina lindíssima, extremamente carinhosa, extremamente carente, então ela me cativava bastante. E eu quis ter aquele carinho na minha vida, eu não queria abrir mão disso, né? Então isso me leva a falar um pouquinho sobre o que permite que essas pessoas permaneçam na nossa vida. Porque a gente escolhe, a gente já percebeu que vai dar boa. E geralmente, não sei vocês, mas eu percebo que alguém é compatível ou não comigo em 2, 3 semanas. É rapidinho, cara. A gente percebe muito rápido. Não sei se é porque eu já namorei bastante, eu fui casado, mas você começa a entender melhor. Puta, ó, isso aqui já fiquei com uma pessoa assim, não curto. Ó, esse tipo de comportamento aqui não me interessa. Ou, porra, isso aqui eu acho massa pra caralho, vale a pena segurar. Então, o que leva a gente a permitir que essas pessoas mal selecionadas permaneçam nas nossas vidas? É o próximo bloco. Pois bem, né? Ok, vocês já entenderam o que é dedo podre, mas tá, Edu, se uma escolha que é ruim é a permanência da pessoa, sendo que a gente, segundo o que você falou, a gente atrai todo tipo de gente, certo? Exato, gente, vocês atraem todo tipo de pessoa. É que tem alguns perfis que chamam mais atenção e que quando você se vê próximo desse perfil, alguma coisa agita, é um gatilho dentro de você e você permanece. Em primeiro lugar, mais óbvio, carência. Você está carente, apareceu uma pessoa que é extremamente bonita, né? Então, assim, a sensibilidade à beleza, a sensibilidade ao sexo, a carência, são 3 fatores que em conjunto são muito perigosos. Então, a primeira pessoa que aparece te dá um pouquinho de carinho, te dá um gozo gostoso, né? Tem aquela pegada massa, um beijo perfeito. Mesmo que essa pessoa não preste, a tendência é que ela permaneça. Porque você está carente, você quer carinho. E muita gente hoje em dia já percebeu que a gente tem pouca opção. Né? Por mais que tenha aí um monte de aplicativo, Instagram para você dar em cima da galera, festinhas e tal, amizades, nós hoje em dia temos poucas opções. Porque quando você começa a realmente se preocupar com relacionamentos, você passa a ser mais seletivo. E hoje em dia o relacionamento tóxico se tornou o padrão. As pessoas brigam, as pessoas sentem ciúme, porque tem que ser de ciúme, tem que ser vingativo. Então os relacionamentos têm estado muito negativo. Isso se tornou meio que a regra. Então, por ter pouca opção, a primeira pessoa que aparece que não tem muita toxicidade, você já agarra. E aí a toxicidade aparece, o abuso aparece, o desrespeito aparece. Você fala assim, não, deixa, vamos ver o que vai rolar, né? Vamos ver o que vai rolar. Eu já vou falar mais um pouquinho disso. Outra coisa que leva à permanência de seres esquisitos na sua vida é uma vida social baixa. Né? Você tem pouco amigo, ou nenhum amigo. Eu converso com muitos clientes e falo assim, Edu, eu não tenho amigo nenhum. E os que eu tenho já não são tão próximos. Então acontece que uma pessoa que chega com sexo, com beleza, cheirinho gostoso, trazendo comidinha, né, sendo um pouquinho gentil, essa pessoa preenche todo o seu vazio. O vazio da sua existência, o vazio da sua baixa autoestima, do seu pouco senso de merecimento, né? E você pensa, me conformo, relacionamento assim mesmo. Importante ter alguém aqui, pelo menos não tô sozinho, pelo menos não tô solteiro, pelo menos tem um sexo garantido ali sexta, sábado e domingo. Pelo menos dá pra assistir uma Netflix no final de semana e comer um japonês ali no bairro nobre. Porra, cara. Será que é só isso mesmo? Né? Outra coisa que leva você a permitir que essas pessoas permaneçam é a procura nos lugares errados ou na cultura errada. No episódio 71 eu falo bastante disso, tá? Então tem gente que só quer arranjar namorada em balada, né? Esses dias uma cliente falou pra mim assim, todo cara que eu pego tem problema com álcool. Tá, onde é que vocês conhecem esses caras? No bar. Falei, porra, já experimentou procurar numa biblioteca, numa academia, né? Pessoas que treinem bastante, né? Pessoas mais ligadas ao esporte, bicicleta, escalada, enfim, jiu-jitsu. Procura pessoas mais saudáveis. Então, assim, às vezes, cara, você quer porque você quer encontrar uma pessoa num determinado lugar, numa determinada cultura, num determinado meio, e é um meio que tem problemas e você insiste em procurar ali. Aí um tem dedo podre que fique
verde de novo. Sua escolha vai estar sempre errada, né? E outro problema também que leva a gente a escolher é a questão do ego, né? E por que eu falo do ego? Porque o ego tem a ver com o que a gente quer, o quanto a gente hipervaloriza as nossas escolhas e as nossas ideias. A gente acha que, nossa, nós somos o centro do universo. Então, primeiro, rola muito um desejo, a partir do ego, de mudar o outro, de moldar o outro às suas vontades, né? E você começa a pensar, se ele fosse mais assim, ou se ela fosse mais assado, tudo seria melhor. Então vou começar a insistir aqui, vou dar uns toques, umas indiretas, né? Começar a conversar para que essa pessoa mude. Porque você está carente, essa pessoa é bonita, o sexo é bom, ela preenche o seu vazio, você sabe que relacionamento é assim mesmo, sua autoestima tá baixa, você procurou um lugar errado, mas não, calma, eu sou foda, eu sou um bom argumentador, eu sou persuasiva, eu vou mudar essa pessoa. Outra coisa que faz as pessoas permanecerem em relacionamentos bosta com origem nesse suposto dedo podre é que eu escuto muito mas e o tempo investido? Pô, a gente já tá 6 meses juntos, já estamos há 2 anos juntos, há 3 anos juntos. Todos meus namoros terminam assim, mas porra, eu investi tanto tempo nessa pessoa, são tantos anos, são tantos meses, não posso jogar todo o meu esforço fora, a gente já passou por tanta coisa, no começo tava tão gostoso, hoje tá uma merda, mas no começo tava tão gostoso. E tem clientes que me falam isso, cara, todo relacionamento meu é assim, o primeiro ano é maravilhoso, depois que uma bosta eu fico 5 anos, aí eu mudo de namorado, primeiro ano maravilhoso, depois fica tudo uma bosta. Ou seja, você não tá conseguindo permanecer em relacionamento longo. Então aprende, né, a dinâmica de relacionamentos que passam de 6 meses, passam de um ano, ficam mais sérios. Daí vocês começam a morar juntos, vocês fazem planos. Então, onde que você tá errando? E dedo podre, né, não é podre só para relacionamento curto. Para relacionamento longo também. Tem pessoas que têm 30 anos, já passaram por 5, 6 namoros e todos tiveram o mesmo problema ou vários problemas, né? O que nos leva também à questão do ego, que é a esperança burra. Que é o orgulho de você pensar, vai melhorar. Uma hora melhora. Então só deixar seguir que uma hora melhora. Ou até uma desesperança, né? Do tipo, ninguém mais vai me querer. Então por orgulho, por ego, eu prefiro permanecer aqui, né? Teimosia, porque afinal não tem mais ninguém que vai me querer. Que pena. Também dentro do ego tem a questão do gosto por gente cafajeste. Não sei o que acontece, tem gente que gosta de sofrer, né? Então, por que eu associo isso ao ego? Porque quando a gente se aproxima de uma pessoa cafajeste, né, de uma pessoa que não nos faz bem, não tô falando só de homens, mas tem mulheres também que são maldosas. E aí, cara, né, é muito uma questão de você querer provar alguma coisa, você querer modificar essa pessoa. E é sempre assim, quando a gente não gosta de alguém, é porque essa pessoa tá muito distante de quem nós somos. Entenderam? Porque a questão do ego. Então, quando a pessoa está muito longe do que você gostaria que ela fosse, é porque ela está muito longe do que você considera ideal. E onde é que está o centro do que você considera ideal e certo? Seu ego. Então, isso também te leva a se aproximar de pessoas cafajeste. Porque você quer modificar essa pessoa, você quer dar bronca, você quer criticar essa pessoa. Né? Você se torna uma pessoa metida. Isso que eu acho foda. Né? Outra coisa que eu vejo que acontece muito, que é a crença de não merecimento. Eu já escutei isso de várias garotas, principalmente garotas. Dizem assim, os homens bons já estão todos casados e eu não sou ninguém nessa vida, então eu não mereço, né? Nada de bom. Eu fico, ai meu Deus do céu, isso é tão triste. Quem disse que todos os homens bons já estão casados? Porra, se casamento fosse sinal de homem ou de mulher de qualidade, gente, a vida não é assim. Outra coisa que pode levar também é o excesso de empatia. Isso aconteceu comigo. Lembra daquela garota borderline? Então, o que eu pensava comigo? Tadinha, teve uma infância tão difícil. As pessoas sofrem, as pessoas têm trauma, tadinha. Poxa, ela já me fez tão bem aqui e acolá. Então, assim, a gente fica com pena. A gente fica com excesso de empatia e fica num relacionamento bosta, né? E também entramos na questão da sabotagem. Você sabe que a pessoa não presta, né? Mas é o único tipo de pessoa com quem você sabe lidar. Já para pensar nisso? Às vezes você só sai com pessoas que são traidoras, infiéis, desleais, mentirosas, violentas, porque você só consegue se conectar afetivamente com pessoas que são assim também, né? Você inconscientemente acha que precisa ser desse jeito, tóxico, triste, pois é o único padrão de relacionamento no qual você acredita. Porque seus amigos têm relacionamento bosta, sua família tem relacionamentos bosta, seus pais são pessoas ruins, são pessoas tóxicas, e você se acostuma a isso, e isso é tudo que você conhece. E é só com isso que você sabe lidar. Tem pessoas que precisam da adrenalina e da agressão e do desequilíbrio, do descontrole para se sentirem amadas. Isso é muito triste, gente. Isso é profundamente triste. Então é importante sim que vocês entendam que boa parte dessa ira que vem
é puro cortisol, que é o hormônio do estresse, né? Em que quando tem discussão, né, vocês brigam, você sente raiva. Eu sempre falo aqui no podcast que a raiva é o sentimento negativo mais sedutor que existe, porque a raiva faz você se sentir empoderado, a raiva faz você se sentir enérgico. E aí o casal briga, entra a raiva, entra o asco, entra a agressão. O que você pensa? Nossa, olha como a gente se ama. Eu gosto tanto desse cara que ele me irrita. E aí eu vejo ele cometendo erros e eu quero transformar esse cara, eu quero mostrar pra ele quanto ele tá errado. Até porque se eu não fizer isso, eu vou terminar, depois eu vou ter que começar tudo do zero, voltar pra porra do Tinder, voltar pra porra do Happn, e vou ter que voltar a conhecer pessoas, e primeiro encontro, e se perfumar, e bibibi, e personagem, e tem que ficar fazendo pergunta, e conhecer amigo. Ah! Que preguiça. Preguiça de conhecer gente nova. Então, às vezes a gente permanece. A gente prefere algo bosta, um relacionamento ruim, um relacionamento desequilibrado, a começar do zero. Mas, Edu, eu tenho 43 anos. Ninguém vai me querer 43. Mentira, caralho. Eu sempre falo para meus clientes, questionem pensamentos negativos. Tá? Vamos supor, você tem 45 anos, 50 anos, você acha que ninguém mais vai te conhecer. Você é uma mulher, tem 2 filhos, você acha que ninguém mais vai se interessar. Aí eu te pergunto, com toda a minha cafajestice que eu vou me permitir agora, você é bem filha da puta, bem amigo da onça, você tem certeza absoluta de que até os seus 80 anos ninguém nesse mundo dos 4 bilhões de homens que existem, ninguém vai te querer? Você tem certeza absoluta disso? Não sei, Edu. Se você não sabe, já não é verdade. Se você me provar cientificamente que nenhum homem se interessa por você, beleza, mas não é verdade, gente. Não é verdade, né? E outra coisa que eu queria falar aqui também que é o problema da cultura, né? Então, eu fiz um episódio aqui, é o episódio 71, foi há 3 semanas atrás, em que eu falo sobre essa questão do problema da cultura. Nesse episódio, especificamente, eu falo um pouquinho sobre essa questão de crenças que a gente tem. Homem não presta, mulher é tudo vagabunda, homem é assim mesmo, mulher é assim mesmo, toda mulher é dramática, nenhum homem sabe conversar, ou então a cultura da vingança, a cultura dos joguinhos, a cultura do mostrar desinteresse, né? Eu tenho uma seguidora no Instagram que a gente conversa bastante, ela sempre fala assim, nossa, Edu, com você eu aprendi, cara, qual é o tempo certo pra responder uma mensagem de WhatsApp? É quando você pode. Né? Porque existe hoje uma cultura de que você tem que se mostrar ocupado, quem responde muito rápido, tá disponível demais. Fiz um vídeo sobre isso esses dias, né? Quando você vai falar com uma pessoa, manda uma mensagem e as pessoas respondem 15 minutos depois, pensa, nossa, esse cara se diz tão ocupado, mas ele sempre me responde. Ele é ocupado, só que ele tá fazendo tempo pra você. Isso acontece comigo. Eu tenho um monte de coisa pra fazer, mas quando eu conheço alguém que me interessa, eu fico curioso pra conversar com a pessoa. Quando chega a mensagem, nossa, que legal, tem mensagem dela. Daqui a pouco eu olho, passou a consulta, terminou ali, atendi um cliente, vou no banheiro, vou tomar uma água, respondo ela, volto pra trabalhar, pronto. Não, só vou responder no final da tarde. Porque, né, tem que parecer ocupado. Então, assim, bullshit, né, foda-se essa merda. Então, assim, cara, o problema da cultura tá destrinchado no episódio 71. Então, você fica aí nessa ideia de que, eu vejo muitas, principalmente seguidoras, magoadas nos comentários dos meus vídeos no Instagram, TikTok, tipo, mas não é assim. Mas quando o homem termina, já tem outra. Todo homem que termina já tem outra. Vocês tinham de onde eu percebo que são pessoas que estão magoadas, estão feridas. E o meu vídeo, por mais que diga exatamente o contrário, que nem sempre é assim, aquele vídeo, aquele assunto tocou na ferida dessa garota ou desse garoto, e vem aquelas pessoas que reclamam nos comentários, Edu, nem é assim. Que nem esses dias eu fiz um vídeo falando qual que é o prazo mínimo que você tem que esperar depois de terminar um relacionamento, né? Eu sempre falo, no dia seguinte, cara, vocês terminaram hoje, segunda-feira, no caso pra vocês é quarta, a gente terminou quarta, hoje, o relacionamento tava uma merda. Amanhã eu tô andando na rua e apareceu alguém legal. Oi, posso ficar teu telefone? Pode. Saímos na sexta, domingo transamos. Massa pra caralho. Mas não pode, você tá num relacionamento de 4 anos. Gente, é que vocês partem do pressuposto que todo relacionamento é maravilhoso, cheio de paixão e termina maravilhoso, cheio de paixão. Tem relacionamento que termina bosta. Tem relacionamento em que você está, que você não vê a hora daquela porra terminar, que você não aguenta mais ver aquela pessoa. Aí você termina no dia seguinte, tô bem, tô aliviado. Nossa, você não amou. Realmente, no final, não tava amando mais. E eu tô louco pra conhecer outra pessoa. Normal. Então, assim,
Essas crenças todas levam a gente a ter muito dedo podre, ou a inventar essa moda do dedo podre, achando que, pô, já que ninguém mais vai me querer, já que eu tô muito velho, já que eu sou muito nova, e não tenho experiência, já atendi várias garotas com menos de 20 anos, 16, 17, 19, 21, que falam, mas é que eu não sou experiente, eu não sei fazer certas coisas no sexo, eu acho que os caras não vão me querer, fico com medo. Pô, mas se eu não fizer, você não vai aprender. Então essa cultura de que relacionamentos já são falidos, relacionamento é ruim mesmo, ou tipo, é só, todo político é corrupto, vai tomar no cu, não é verdade, sabe? Então parem de generalizar, caralho. E pra gente fechar essa parte do por que você permite que essas pessoas permaneçam, que é a verdadeira questão do dedo podre. O dedo podre não é só a escolha, é você ver que a pessoa não presta e deixar ela na sua vida. Já vou falar como evitar o dedo podre, mas o último tema é uma questão familiar, né? A dinâmica tóxica é normal pra você e já foi normal pra mim. Então, eu tendo um pai narcisista, uma mãe que provavelmente é borderline, quando eu conheço outra borderline, eu sei lidar com aquilo. Minha mãe foi assim a vida inteira. Meu pai sempre foi um cara um pouco mais egoísta a vida inteira. Então, enquanto uma pessoa egoísta, eu meio que já sei lidar com aquilo. A gente se acostuma até com o que é ruim nessa vida. Vai passar alguém assim na sua vida e fala assim, eu já sei lidar com isso. Aí você aguenta, você tolera, né? Você deixa aquilo acontecer. E acho que isso não é bom. Realmente não é bom. Então questionem essa questão, tá? Do que é familiar, do que é comum. Até tem uma amiga minha que fala assim, eu não concordo com o teu conteúdo porque eu sou ciumenta e eu gosto de sentir ciúmes. Ok. Tem gente que não se importa com ciúmes e acha mesmo que ciúmes é prova de amor, mesmo que não seja, é prova de insegurança. Na verdade, tem um episódio que fala aqui sobre isso. Mas ela quer ser ciumenta e ela não percebe que quando ela tá num estado de ciúmes muito intenso, a vida romântica dela fica totalmente desequilibrada. Ela dorme mal, ela fica sem apetite, ela fica preocupada, ela fica no estado de vigia. Mas ela viciou no estado de vigia. Ela fica no celular, ele não mandou... ele não mandou mensagem, ele desligou o GPS, não sei onde é que ele tá, ele deve estar com alguma vagabunda, não sei o que, e ela fica ali tensa, e aquilo se transforma no mundo dela. Ela fica nesse modo detetive, e aquela adrenalina, que essa expectativa, essa narrativa que ela criou a partir dos filmes dela é tão viciante que ela não consegue sair do ciclo. E ela não consegue nem perceber mais que isso tá errado. Ela fica. Você já virou uma obsessão. E a obsessão, depois que ela se instala e permanece em você por tempo demais, ela se torna a sua verdade. Então muitas vezes o nosso dedo podre é que a gente constrói narrativas e não quer ceder por meio do ego. Então o cara cafajeste, você quer provar que ele é cafajeste, você quer provar que ele te traiu, você quer provar que ele é um bosta. Aí tem gente que permanece em relacionamentos merda a partir do dedo podre pra provar que o outro tá errado. Eu falo, cara, você vai sentar na frente do Bolsonaro e convencer ele a votar no Lula? Você vai sentar na frente da porra do Lula e convencer ele a votar no Bolsonaro? Não vai dar certo. Então para com essa maneira de querer mudar o outro, caceta. Tipo, deixa a pessoa ser quem ela é. Mas ele é tão lindo, ele é tão gostoso, o pau dele é tão saboroso. Cara, que buceta maravilhosa. Ok. A buceta não preenche a porra do relacionamento, não é o pau do cara, não é o beijo dele, não é a roupa dele, o perfume, o cabelo maravilhoso dessa menina que vai preencher teu coração. Ok. Desabafei. Vamos pro próximo tópico, que é como não ter o dedo podre. Gente, não sei se eu já falei pra vocês, mas tem hora que eu entro no estado de transe aqui. Isso acontece com os clientes também. Tem uma hora que eu engato, eu pego o raciocínio, eu vou embora quando eu falo assim, caralho. Daí o cliente me olha, nossa, Edu, obrigado por isso. Tava precisando ouvir isso. Eu sei. Muito bem. Tá, Edu, já entendi. A gente faz um monte de escolha errada, cultura, né? A gente é muito carente, muito sensível à beleza, sexo bom. Como é que a gente resolve essa porra toda? Primeiro, não é surpresa pra ninguém, mas é verdade. Como não ter o dedo podre? 1. Fique atento às bandeiras vermelhas. Tá? Então você percebeu. Vamos supor, você é de direita. Conhecer um cara que é radical de esquerda, não vai servir pra você. Né? Se a coisa aí você vê que a política tá pegando muito feio, vocês estão batendo boca, não vai pegar pra você. Outra história, você garota conheceu um menino, pô, gostou do cara, apaixonou tal, vocês estão juntos há 4 meses, esse cara nunca te chama pra sair, é só você que chama pra sair. Quando vocês transam, geralmente ele goza meio rápido, nem sempre se preocupa com o teu orgasmo. Já não deu ruim? Mas ele é tão bonitinho, poxa, meus amigos gostam dele. Já deu ruim, termina. Então assim, bandeiras vermelhas são vermelhas por um motivo, é porque é um alerta, né? Seu corpo ali, ou por exemplo, uma coisa que eu não curto, quando eu tô saindo com a menina e ela me deixa muito inseguro, como assim inseguro? Eu percebo que não tem muita consistência, eu não tô botando muita fé no discurso dela, eu não sinto que ela tá tão assim na minha, né? Eu percebo que eu tô fazendo mais força do que ela, eu caio fora.
Eu fico assim, não sei, inseguro em relação ao que ela sente por mim. Se a pessoa não tá na minha mesmo, não tá fazendo pergunta, não tá interessada, não dá muita ideia, cai fora. Ou a pessoa foi grosseira, falou uma besteira, tirou sarro de você, debochou de alguma coisa, né? Criticou alguma coisa que você gosta, invalidou seu sentimento, qualquer coisa assim, se afasta, termina. Então termina cedo, tá? E também outra coisa que é importante, são 3 coisas que eu vou falar aqui. Então ficar atento às bandeiras vermelhas. E o que é bandeira vermelha? Tudo aquilo que te incomoda e que você considera inegociável. Quero ter filho, ela não quer ter filho, acabou. Não tem como continuar. Outra bandeira vermelha clássica que aparece nas minhas consultorias, quando a pessoa me procura e fala assim, Edu, conheci um cara muito legal, mas poxa, ele não tá profissionalmente estável. Quando eu falo da gente morar junto, ele desconversa, é um cara que não é tão organizado. Então assim, já percebeu que o cara, você tá num momento da sua vida em que tá tudo bem, você tá ganhando bem, tá morando bem, né, tá com bons amigos, sua vida tá massa. Aí você conhece uma pessoa que é interessante, que te cativa, mas que essa pessoa tá muito perdida na vida ainda, você vê que não tem muita esperança, cai fora, não tem por que ficar ali, né? A segunda coisa que é não aceite comportamentos tóxicos, e a terceira seja altamente seletivo, mas eu quero falar mais sobre não aceitar comportamentos tóxicos. Então o que eu acho que é importante você não aceitar, que são bandeiras vermelhas e são comportamentos nocivos? Desrespeito. A pessoa, né, que não te leva a sério, que te critica demais, faz comentários maldosos, né? A pessoa que invalida seus sentimentos, invalida sua história pessoal. Cara, uma coisa que é irritante, por exemplo, muita gente me pergunta como é que foi minha infância. Minha infância, ela foi boa, tive uma família legal, só que eu sofri muito na escola porque eu era um aluno péssimo. Eu não era ruim, gente, eu era péssimo. Eu reprovei 2 vezes de ano, reprovei a 6ª série e o 2º grau. Eu só fui chegar na faculdade com 21 anos, quando a maioria das pessoas já está se formando. Então, quantas vezes já aconteceu alguém perguntar, nossa, quando é que você entrou na faculdade? Eu tenho com 21 anos. Nossa, mas já é pra você estar formado. Nossa, por que aconteceu? Eu reprovei no colégio. Credo, mas o que aconteceu? Esse jeito, credo. Cara, eu reprovei porque, cara, eu não me adaptava ao sistema de ensino. Hoje em dia, a gente já sabe. Não sei se é a dislexia. Hoje em dia, a psicologia infantil já entendeu que tem crianças que não se adaptam. Tem várias metodologias de ensino diferentes e nem todo mundo se adapta nesse sistema competitivo de notas, de que quem tira 10 é maravilhoso e quem tira 6 ou menos é burro. Então, os anos 90 foram pesados, gente, pra quem ia mal no colégio. Então, isso me abalou profundamente. E tem gente que não entende que isso pra mim é um trauma. É uma coisa que me incomodou. E aí, minha história pessoal, tem gente que fala assim, como é que você conseguia tirar 0 em matemática? Cara, eu não entendia nada de álgebra. Não entrava na minha cabeça. Mas como assim? Matemática é tão fácil. É fácil. Então pega um violão e faz uma música. Eu sei fazer uma música no violão. Você sabe fazer uma música no violão? Não. Pois é, música pra mim é fácil. Psicologia pra mim é fácil. Entendeu? Então assim, pessoas que invalidam sentimentos, invalidam sua história pessoal, invalidam suas decisões, né? Então, vou começar a faculdade com 50 anos. Nossa, que velho. Puta que pariu. Você tá aqui pra me incentivar, não pra me botar pra baixo, caralho. Então assim, então isso é outra coisa, né? Quando tem ausência de admiração, uma pessoa que não te admira, ou que te critica demais, pessoa manipuladora, que fica tentando mudar as suas escolhas, crítica e deboche, já falei, comportamento suspeito, aquela pessoa que some de vez em quando, que fala algumas coisas que você acha incoerentes, né? Mentirinhas. Tava num lugar, mas tava em outro, né? O discurso, uma hora conta a história de um jeito, outra hora conta a história do outro. Drama demais. Pessoas que, sabe, qualquer coisa já se ofendem. Pessoas que se ofendem com facilidade. Pessoas que são muito hipócritas. Sabe aquela pessoa que é dramática, mas não aceita drama? Adora criticar, mas não suporta crítica. Mente, mas não suporta mentira. Você fica, porra, velho, né? Pessoas que provocam ciúmes, tem gente que faz joguinho. Inconsistência, o que é inconsistência? Vocês conversam 5 dias massa, a pessoa some por 3 dias. Vocês conversam 2 dias massa, a pessoa some por 3 dias. Aí quando a pessoa tá com você, nossa, eu te quero, te adoro, só que ela saiu da sua casa, passou 1, 2 dias, começa a esfriar, ela fica monossilábica, depois ela encontra com você de volta, é super legal, daí ela se afasta, fica monossilábica de volta. Tem gente que fala, mas tem gente que é ruim com mensagem mesmo, que não gosta. Tudo bem, uma coisa é não gostar de mensagem, outra coisa é se tornar inconsistente e você ser extremamente carinhoso no presencial e extremamente formal e distante por telefone, por mensagem, né? Então assim, tem inconsistências no comportamento, inconsistências na entrega. No momento tá super apaixonado, no momento no outro encontro mal olha pra sua cara, isso não é legal.
Incoerência também acho que é um problema tóxico muito ruim, que é a pessoa que fala uma coisa e faz outra, promete e não cumpre, sempre cancela encontro, né? Diz que gosta de uma coisa, depois diz que não gosta, ou diz que gosta pra te agradar e depois na segunda vez começa a te criticar. Então assim, é complicado, né? E acima de tudo também, gente, pessoas desinteressadas. Eu vejo isso muito em aplicativo de relacionamento, que o pessoal coloca assim, procuro pessoas interessantes e interessadas. Eu acho do caralho essa descrição, porque você quer uma pessoa interessante, que tenha hobbies, que tenha um bom emprego, né, tenha uma vida estabilizada, seja uma pessoa com uma boa conversa, com boas ideias, mas que também, enfim, uma pessoa interessante, mas também esteja interessada em você. Porque tem gente que é assim, eu sou incrível, vem até mim. A pessoa não se interessa por você, a pessoa não faz perguntas sobre você. Então, todas essas toxicidades, né, que geralmente aparecem cedo. Eu sempre falo, geralmente o que incomoda vocês no começo é o que vai separar vocês. Se você conhecer uma pessoa que te desrespeita, vai ser o desrespeito dela que vai te cansar e vai te levar a terminar com ela. Se uma pessoa invalida seu sentimento, é a invalidação do sentimento que daqui a 2, 3 meses vai fazer você cansar dessa pessoa e fazer você terminar com ela ou ela terminar com você. Né? Se a pessoa te critica demais no começo, vai ser uma crítica muito foda daqui a 1 ano que vai fazer você terminar. Então é no começo que a gente já percebe, gente. E para bom entendedor, minha palavra basta. Então assim, ouçam a intuição de vocês. Se a pessoa tá te deixando insegura, tá te deixando desconfortável, te dá taquicardia, te deixa ansioso, te deixa enciumado, te deixa num estado duvidoso, sabe? Te coloca num estado de alerta, num estado suspeito, te faz esperar demais ou entrega demais muito cedo, já quer namorar com 3 semanas de relação, recua, fala, não, isso aqui não tá bom pra mim. Então ao invés de você achar que assim, ele falou que não quer um relacionamento sério. Pô, todo homem que eu escolho diz que não quer um relacionamento sério. Será mesmo? Às vezes eles não querem estar com você. Eu sempre falo, as minhas clientes que mais sofrem com isso falam assim, porra, o cara falou que não quer um relacionamento, vai tomar no cu. Eu falo assim, cara, que bom que ele te falou isso. Tem gente que dá ghosting. Tem gente que some. Se o cara olhou pra você e falou assim, eu não quero um relacionamento sério, ele foi extremamente honesto com você. E algumas clientes ficam um pouquinho, não chateadas, mas falam assim, pô, como é que você defende o cara? Porque ele tá falando a verdade. Ele só quer um casual. Tá? Se ele falou assim, se ele te conheceu e fala assim, eu não quero um relacionamento, ele tá sendo claro com você, tá sendo transparente, tá sendo honesto. Se você quer um relacionamento, se afasta. E você podia ser também. E você também pode falar, eu quero um relacionamento e se afastar também caso o cara só queira casual. E o cara não quer, você vai permanecer. E muitas garotas falam assim, mas é um convite, eu quero convencer. E já me contrataram pra isso. Edu, quero que você me convença a mudar a cabeça. Quero que você me ajude a convencer um cara a ficar comigo. Ele já me falou várias vezes que não quer mais ficar comigo. E já teve cliente que me mandou print, olha só o que ele escreveu. E o cara escreveu literalmente na mensagem, quando que você vai entender que eu não gosto mais de você ou tem que desenhar? Eu falei, olha só o que o cara tá falando. Ele falou, eu não quero você já entendeu ou vou ter que desenhar? O cara tá te deixando claro. Mas o que eu posso fazer pra convencer ele? Nada. Porra, Edu, cara, eu não tô aqui pra ficar convencendo uma pessoa a se apaixonar por você, isso não existe. E uma coisa que eu falo muito na consultoria é a história do gênio da lâmpada. Que quando o gênio da lâmpada aparece pro Aladim, ele fala o seguinte, você tem direito a 3 desejos. 3. Só tem 2 coisas que você não pode pedir. 1. Pedir pra uma pessoa que já morreu voltar à vida, eu não ressuscito ninguém. E 2. Eu não faço ninguém se apaixonar por ninguém. Acho que é a primeira coisa que eu ia pedir. Tem tanta mulher no mundo que eu acho maravilhosa que não me dá a mínima, mas tudo bem. Fala, faz aquela mulher se apaixonar por mim. Por que o gênio não faz isso? Porque nem o gênio da lâmpada é capaz de ressuscitar alguém ou fazer alguém se apaixonar, porque isso não existe, gente. Então quando uma pessoa tá te mostrando incoerência, drama, hipocrisia, provocação de ciúmes, inconsistência, desrespeito, invalidação do sentimento, crítica, deboche, não é pra você convencer, é pra você se afastar. Então seu dedo podre, ele pode até escolher pessoas ruins, mas elas só vão poder te machucar se você der espaço a elas na sua vida. Então, se você permite que essa pessoa permaneça, aí fudeu. Aí não venha culpar o dedo podre. Culpe a sua mania de insistir em pessoas que já te provaram que não prestam pra você. Então, pra isso, a saída é: seja altamente seletivo. Você merece o melhor. Eu até vi um vídeo no TikTok ontem de um rapaz, um grande influenciador, esqueci o nome dele. Acho que é Thomas, uma coisa assim. Enfim, não lembro. Ele fala assim: gente, qual que é o problema de ser extremamente seletivo? Ele tem acho que seus 38 anos, quase a minha idade. Ele fala assim, as pessoas me criticam porque eu tô perto dos 40 e tô solteiro. Ele fala assim, gente, eu já namorei pra caralho. Eu sou seletivo, sim. Eu não quero mais sofrer pelas mesmas coisas que eu sofri nos meus 20 anos, nos meus 30 anos, nos meus 15 anos. Eu já sei o que funciona e o que não funciona pra mim. Eu me conheço, eu fiz terapia, eu li livros de autoajuda, de autoconhecimento. Eu sei o que eu gosto. Então, se eu não achei ninguém ainda,
não vou insistir. Agora não vou entrar no relacionamento pra ter drama, pra ter inconsistência, pra ficar com uma pessoa que que não se comunica bem comigo. Não quero mais isso, prefiro ficar solteiro, né? E tem aquela brincadeira que eu sempre faço. Antes só do que mal acompanhado? Não exatamente. Antes bem acompanhado do que só. Então se eu não tô bem acompanhado, beleza, mas eu prefiro estar bem acompanhado. Eu prefiro estar bem acompanhado a estar solteiro. Eu não gosto de ficar solteiro. Aprendi a ficar, me acostumei. Mas eu prefiro estar bem acompanhado. Para estar bem acompanhado, eu tenho que ser seletivo. Então não tenha medo de ser seletivo demais. Só não precisa levar pra um rigoroso, tipo, se o cara não tem no mínimo 1,85m, não quer saber. Pô, aí fudeu. Às vezes tem um cara de 1,78m que é perfeito pra você e você eliminou o cara por causa de 7 centímetros. Cuidado, né? Frase final para refletir nesse episódio aqui sobre o dedo podre. Muito importante essa frase, gente. Olha que bonito. Que as suas decisões reflitam suas esperanças e não os seus medos. Já falei, vou repetir, legalize já. Nossa, Edu, que piada ruim. Vamos lá, de novo. Que as suas decisões reflitam suas esperanças e não os seus medos. Tá? Então sejam seletivos em nome da esperança, ao invés de simplesmente decidir com base no seu medo de ficar sozinho, sozinha, no seu medo de achar que ninguém mais vai te amar, tá bom? Cresça e apareça, você é lindo, você é gostoso, você é linda, você é gostosa e você sim merece um relacionamento do caralho de bom, tá bom? Confie no tio Edu. Beijo, gente, a gente se vê semana que vem. Muito obrigado pelo carinho. Querendo conversar comigo, me puxa lá no Instagram ou no TikTok, @edu.bajo. Tem aqui na descrição do episódio o meu Instagram, tá bom? Amo vocês, fiquem bem. Fui! Beijo!